Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Com o desconfinamento total e o consequente regresso aos locais de trabalho, colocam-se várias questões de como será o mundo laboral neste período pós-pandemia. Quais são os principais fatores de risco psicossocial no local de trabalho e que papel podem ter os psicólogos para atenuar esses riscos? Para esta análise temos connosco Francisco Miranda Rodrigues, é bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigado, Sr. Bastonário, por estar connosco nesta entrevista. O que eu lhe pergunto é por que motivo existe uma reticência tão grande relativamente à colocação em prática do guia da DGS para as boas práticas e vigilância dos riscos de saúde mental. Bom, antes de mais, acho que é importante saudar que se tenha sido feito este trabalho. É um trabalho importante que tem recomendações muito relevantes. A questão está que essas mesmas recomendações, na sua larga maioria, são já conhecidas dos decisores políticos há muito tempo e tem sido amplamente divulgado pela comunicação social e pelos mais diversos meios das redes sociais também, informação, particularmente agora neste período de pandemia, mas já antes disso, relativamente àquilo que são os impactos de determinado tipo de problemas psicológicos, como o stress, nos locais de trabalho e decorrentes de práticas nos próprios locais de trabalho, e que era necessário fazer alterações, nomeadamente alterações do ponto de vista legislativo, para passar um sinal claro à sociedade daquilo que é necessário que se faça e dos profissionais que são necessários envolver para que estas práticas comecem a mudar. E há largos anos que temos trabalhado nisto. Nós, pelo menos desde 2012, 2013, que trabalhamos com esta área dos locais de trabalho saudáveis e que tentamos que a psicologia passe a ter um papel mais relevante dentro da saúde ocupacional e nas equipas, nomeadamente nas equipas de saúde ocupacional, e que a avaliação de riscos psicossociais e os planos de prevenção de riscos psicossociais ganhem uma presença nas organizações portuguesas muito diferente daquela que ainda têm hoje. Hoje há uma preocupação maior, generalizada, com a saúde mental, há uma maior consciência e maior compreensão de que a saúde mental não termina, pura e simplesmente, não é um tema que se esgote com as perturbações mentais, com a doença mental, que há, muito antes disso, muitos problemas psicológicos em fases muito diferentes, que são coisas que todos nós acabamos por poder ter a qualquer momento da nossa vida e com os quais podemos ter mais dificuldades em certas alturas em lidar, e que, mais uma vez, alguns deles decorrem dos locais de trabalho, do modo como as lideranças exercem a sua função, da forma como as práticas de gestão estão organizadas, a cultura organizacional existente, etc. E, portanto, nós não podemos continuar a ignorar todo este conhecimento que volta aqui a aparecer, com uma chancela da Direção-Geral de Saúde, com um formato de recomendação, como tem acontecido até agora, com outras recomendações noutros formatos, com a evidência científica que já existe há bastantes anos, e continuarmos a ignorar isso e a não aplicar, varrendo para debaixo do tapete aquilo que são os impactos disto nas pessoas em termos de sofrimento e de saúde, e depois das próprias organizações em termos de perdas de produtividade e da competitividade que daí também se perde. Portanto, a nossa reação é uma reação de alguma, eu não lhe vou chamar de descrença, mas mais de uma grande dúvida sobre se desta vez quem tem responsabilidades e tem que passar a ação vai realmente passar a ação, porque uma coisa são as recomendações, outra coisa é aquilo que agora se faz com colocar em prática, não é?
é importante que não se perca tempo, que se avance para as alterações que já se sabe há muito tempo que são necessárias para que esta mudança de paradigma na própria gestão, mudança relativamente à forma como cuidamos da nossa saúde mental, do ponto de vista preventivo e da promoção da saúde, que isso realmente passa a ser algo possível de atingir pelos portugueses e particularmente logo nos sítios onde passam mais tempo e no caso dos portugueses a idade adulta é de facto no local de trabalho, no local de trabalho. onde passam mais tempo. E, portanto, é importantíssimo que isso aconteça, mas, enfim, até agora não aconteceu. Eu julgo que as gerações mais jovens estão mais despertas para esta situação, as lideranças de organizações que são de uma nova geração também olham mais para estas matérias de uma forma mais estratégica e preocupam-se mais em criar condições para haver apoio, mas é preciso ir para além do apoio. Nós não podemos ficar por uma coisa que é importante, que é quando as pessoas têm problemas, ajudarmos a que elas tenham acesso a cuidados de saúde nesta área, quando é tão difícil aceder a isso nos serviços públicos e, portanto, se as organizações ajudarem as pessoas que nelas trabalham a terem acesso a isso, pagando ou comparticipando esse acesso, claro que isso é uma coisa positiva e tem crescido o número de organizações que estão a fazer isso. Mas não podemos esgotar aí, porque continuamos a não ir à raiz do problema e continuamos a não olhar para isto no que diz respeito às práticas de gestão. E, de facto, os psicólogos podem ajudar muito nessa matéria, porque os psicólogos, nomeadamente nesta parte da saúde ocupacional, não estão e não devem olhar apenas para aquilo que já é uma dimensão de impacto na saúde, mas ir lá mais atrás e perceber, através das avaliações de risco psicossocial, por exemplo, perceberem como é que a forma como a liderança está a ser exercida, como é que os processos que existem na organização, como é que a cultura existente está a contribuir para que estes problemas existam e propor, através de planos de prevenção, trabalhar com as lideranças de forma estratégica, planos de prevenção que alterem essas práticas, que melhorem essas práticas, que desenvolvam as competências das lideranças, que as apoiem no sentido de construírem locais de trabalho que sejam mais saudáveis e por isso terem organizações mais produtivas e mais competitivas. E são os psicólogos, enquanto especialistas em comportamento e nos processos mentais, que têm não só o conhecimento, como as ferramentas, são os profissionais mais competentes para poder apoiar neste trabalho. E é isso que tem crescido, mas é preciso que ganhe uma outra dimensão para que este problema realmente possa sofrer uma evolução positiva, no sentido de ser resolvido nos próximos anos, sabendo nós que este tipo de situações demora bastante tempo até que nós, do ponto de vista social, possamos ver os resultados destas intervenções. Portanto, quanto mais tempo demorarmos, mais estamos a criar aqui um problema difícil de gerir e mais custoso também para resolver. E é esta a nossa dúvida, é por isso que temos esta incredulidade. É preciso que o Governo e a Assembleia da República, se necessário, tomem em mãos alterações que são simples, relativamente a coisas como clareza, não só na avaliação de riscos psicossociais, que tem que se tornar uma prática sistemática nas organizações, transparente, e essa avaliação existir, e depois planos de prevenção, que é uma coisa que a legislação tem de forma clara. Que as empresas, de certa forma, de uma forma geral, não se preocupam com isso, é isso? Exatamente. E depois é preciso ainda que as equipas de saúde ocupacional evoluam para incluir a dimensão psicológica, porque hoje em dia só tem a dimensão física. Existem médicos de trabalho, existem enfermeiros de trabalho,
não E existem não psicólogos existem de trabalho psicólogos de bem trabalho. colocados. E é essencial Vocês que isso aconteça. também mencionam essa questão da inclusão de psicólogos na área, nas equipas de saúde ocupacional. Falou de custos e menciona também que, se calhar, esta questão dos custos é uma questão que não deve ser sobrevalorizada, tendo em conta aquilo que é o elevado retorno, que é isso que menciona Sim, também. sim, sim, sim. Tem ideia de que custos é que poderíamos estar a falar, neste caso? Nós lançámos em 2020 um relatório que tem um levantamento referente aos custos que as empresas portuguesas não financeiras em 2019 tiveram decorrentes das perdas de produtividade ligadas ao absentismo e ao presenteísmo, decorrentes diretamente apenas, custos diretos de stress e outros problemas psicológicos nos locais de trabalho. E o valor estimado são 3,2 mil milhões de euros no ano 2019. Por outro lado, a evidência científica que existe nesta matéria aponta para um retorno relativamente a investimentos que pode estar na casa de, por cada euro investido, 9 euros de retorno. E, portanto, nós temos mais do que razões para racionalmente intervirmos dentro desta área, sendo que os custos são os custos que já existem hoje. Portanto, hoje em dia os custos já cá estão. São estas perdas todas e é o custo em termos de sofrimento. O verdadeiro custo que temos daqui para a frente, e eu penso que esse é o grande travão, é o nós conseguirmos resistir às nossas crenças, resistir às vezes até ideias muito autocentradas na nossa experiência e aquelas coisas que a gente ouve todos os dias, às vezes em certas organizações, que é mas a minha forma de fazer as coisas é outra, porque eu toda a vida o que eu vi funcionar é não sei o quê. Sim, mas eu cá sei, eu percebo muito pessoas porque eu já tenho muitos anos a lidar com isto e tal, e as pessoas centram-se nas suas experiências pessoais, fazem umas relações às vezes forçadas de causa e efeito, do tipo mesmo muito simplista, e que na verdade não têm evidência científica nenhuma, portanto são enviesamentos na nossa forma de pensar, tudo bem, mas que é preciso ganhar consciência, porque a decisão nesta matéria até agora não está a ser racional. O que é racional é investir em prevenção, prevenção essa que tem um retorno na poupança, de facto, em termos de sofrimento, e tem um retorno na poupança em termos de custos financeiros e das perdas de produtividade. E é isso que continua por fazer, e parece-me mesmo não é racional. O que está a acontecer continua a não ser racional. E nós não podemos ir lá com achismos. Isto não tem que ver com uma moda. Não se trata aqui de moda nenhuma. Também há algumas lideranças que, no sentido de justificarem as suas práticas, dizem, bom, agora toda a gente tem problemas psicológicos. Agora toda a gente... Sim, toda a gente tem. Alguma vez na vida toda a gente tem, sim. O facto de nós agora estarmos mais conscientes disso, muitos de nós estarem a ter mais literacia nesta área e, portanto, compreender melhor como é que isto funciona. A naturalidade disso, porque isso é a mesma coisa que dizer, sim, agora toda a gente se constipa, não? Ninguém diz isso, pois não. Agora toda a gente se constipa, sim, toda a gente se constipa alguma vez, não? Portanto, é com essa naturalidade que temos que encarar. Só que há problemas que adquirem depois uma gravidade maior, porque não são resolvidos em tempo útil, e é isso que nós temos que conseguir evitar. E é por isso que temos que olhar para isto com transparência. Claro, As avaliações até porque em termos laborais estamos a viver um período, que é este período de regresso ao mundo do trabalho, depois de termos estado confinados devido a uma pandemia. Estamos a falar de uma realidade que nunca ninguém conheceu, não é? Exatamente. E, portanto, temos que avaliar, porque não há regras. Repare que não me ouvem falar em receitas.
Eu não chego aqui com uma checklist de o que tem a fazer é tal, 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 tal. Quer dizer, não há fórmulas mágicas. Por isso nós temos é que avaliar a situação. Eu sei, o discurso, isto não é uma mensagem fácil. A mensagem fácil é, epá, quem fizer isto, isto e isto, pá, entra para o paraíso. Mas não é. É preciso avaliar o que é que se passa em cada organização, porque cada organização é diferente, Claro. e encontrar depois, com base, de facto, nos conhecimentos técnico-científicos, encontrar uma solução que seja adequada aos problemas existentes naquele contexto. E para isso há necessidade de recorrer a profissionais especializados. É desta forma que nós podemos começar a fazer um caminho para resolver isto. Infelizmente, Muito bem. parece-me que sem um estímulo de alguma obrigatoriedade, dificilmente se fará este caminho. Porque por muito que existam mais empresários, mais lideranças organizacionais, de uma forma geral, do setor público, que valorizem esta situação, a verdade é que se ainda existir muita gente, muitos outros que não o façam, esta realidade continua a impactar demasiado de forma negativa na economia portuguesa, na saúde pública, e isto é um assunto de saúde pública. Isto não se negocia em sede de concertação social, assim Muito como bem. não se negociam as medidas para combater situações de doença, de pandemia, por exemplo. Não, isto é um assunto de saúde pública e tem que ser lidado dessa forma e tem que ser agora. Não podemos perder mais tempo. Muito bem. Sr. Bastonário, fica feito o alerta e fica feita também a reflexão. Muito obrigado por Muito estar obrigado, nós. connosco Muito obrigado pela atenção. para esta entrevista e contamos consigo para Com podermos certeza. abordar então outros temas. Mais Muito uma vez, obrigado. muito obrigado. Acompanhe estes e outros assuntos em JETV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.